sobre promessa, sobre aquilo que Deus tem como promessa sobre nossas vidas. E Deus, Ele já faz um bom tempo que Ele tem falado também no meu coração, assim como falou no coração do Carlão. É uma mensagem aproximada daquilo que o Carlão falou, porém é relacionada a tempo. Tempo no sentido de quantos anos você tem, quanto tempo de existência você tem, os anos que você tem ocupado no reino de Deus, como você está exercendo a sua vocação em Deus, a sua vida, como está sendo vivida no projeto criacional de Deus para a sua vida. Então, se for para colocar um tema, eu vou colocar: não tenha tempo, não perca tempo. Não perca tempo. Porque esses dias de isolamento, a gente tem refletido muito sobre isso. Qual é o tempo que a gente perdeu antes disso? O que eu posso melhorar? Aquilo que eu posso fazer de diferente daqui a poucos dias? Então, esse processo de isolamento tem sido um processo de real reflexão, onde muitas pessoas pararam para refletir quantos anos ela tem, o que ela tem vivido, ou até mesmo para nós que somos cristãos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos utilizando, como nós estamos utilizando o nosso tempo dentro do reino de Deus, ou até mesmo dentro da nossa igreja, através das nossas ocupações, aquilo que foi colocado sobre as nossas vidas. E com isso a gente vai aprendendo algumas coisas. Por exemplo, o quanto tempo que nós acabamos perdendo, até mesmo fazendo aquilo que era útil, coisas que eram boas, mas são coisas que não foi aquilo que Deus ele colocou como chamado em nossas vidas, como aquilo que Ele colocou como propósito em nossas vidas. Quanto tempo? Você já pensou, durante esses dias, você já chegou a pensar o quanto de tempo que você perdeu fazendo algo que você poderia ter feito diferente? De uma maneira diferente, por mais que seja algo que foi correto, algo que foi útil para alguma coisa, ou a coisa certa. Você, em algum momento, reparou isso? Eu, com certeza, em várias vezes na minha vida, eu já tive esse tipo de reflexão, onde eu cheguei a enxergar que, por mais que eu tivesse feito a coisa certa, da maneira certa, aquilo não foi o porquê que Deus me chamou. Não foi para aquilo que Deus ele me criou com um propósito. Não foi para aquilo. Muitas vezes eu já tive esse pensamento. Às vezes há coisas que nós fazemos de modo equivocado, porque nós não pedimos a orientação de Deus. O tempo que Deus tem nos dado, nós usamos para construir uma estrutura de vida e para cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. O tempo que Deus ele deu para você, irmão, foi para que você, em nome de Jesus, construísse uma estrutura em sua vida, para o qual você um dia vai cumprir o propósito que Deus te criou. Se você acha que você não tem propósito nenhum, se você acha que você foi feito por acaso, ou Deus ele estava distraído quando fez você, creia que você tem um propósito. Cada um de nós temos um propósito. O Salmo 139, versículo 13, fala que Deus, ele teceu a nós dentre do ventre de nossa mãe. Ele fala assim, tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre de minha mãe. É o Salmo 139, 13 fala sobre isso daí. Então, irmão, você foi feito com um propósito. Você foi criado por Deus com um propósito. Só que, como que nós podemos analisar isso em nossas vidas e tentar acertar as nossas vidas para aquilo que Deus ele tem desenvolvido para nossas vidas? Olha, você foi gerado para um propósito. Ele tem um plano diferente para cada um de nós. Às vezes o seu propósito, Deus ele criou para você ser um encanador.
Deus, Ele criou você com o propósito de você ser uma empregada doméstica. Deus, Ele criou você para ser uma professora. Às vezes Deus criou você para ser um médico. Às vezes Deus, Ele criou você com um propósito de você ser um engenheiro, um embaixador, um presidente. Deus, Ele colocou, Ele instituiu um propósito para você. Se você acha que o propósito de Deus é que, vamos dizer assim, você seja um pastor em tempo integral, todos nós, é uma maneira equivocada de você pensar a maneira que Deus, Ele nos usa. Deus, Ele nos usa tanto para ser geradores no nosso trabalho como empregada, como engenheiro, em qualquer área. Deus, Ele criou você com um propósito. Deus, Ele criou você com um propósito. Se eu puder ajudar você com algumas ideias, lançar algumas ideias no seu coração, eu espero que Deus, Ele possa te ajudar a não perder tempo. Amém? Sobre o vídeo, Will, você pode lançar para mim o vídeo? A gente vai estar passando um vídeo rapidinho. Assistam e reflitam naquilo que o Senhor Ele tem para nós. E logo eu volto. Onde estão as 347.566 Só um minutinho que a gente vai voltar ao vídeo. Peraí, só um minuto. Vamos lá. Pode lançar. Uma pergunta. Qual é o seu chamado? Pergunto isso porque não seremos julgados pelo que fizemos na vida, mas sim pelo que fomos chamados a fazer. Imagine agora comigo. Você está em pé diante do trono de Deus e um cenário como esse acontece. Evangelista Anderson, venha à frente e preste contas da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tive empresa de contabilidade. Evangelista Anderson. Onde estão as 347.566 almas que eu lhe chamei para ganhar na Ásia, meu filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu só tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava as igrejas, eu ajudava ministérios com suas finanças. Onde estão as 347.566 almas da Ásia que eu lhe chamei para ganhar para mim, filho? Onde estão? Se tivesse me buscado, se tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Contador Jones, dê um passo à frente e preste contas do que eu o chamei para fazer. Contador Jones? Não, eu não sou o contador Jones. Eu sou o pastor Jones. Eu fui o pastor de uma igreja por 35 anos e tinha 750 membros. Contador Jones, eu o chamei para trabalhar no mercado de trabalho como contador. Se tivesse feito isso, você teria impactado significativamente 2 pessoas. Você e aqueles 2 homens teriam ajudado igrejas com as suas finanças. E aquelas igrejas teriam impactado as 751.321 almas.
Se tivesse me procurado, eu teria revelado isso a você. E outra vez, tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Irmã Smith, venha à frente e preste contas do que eu a chamei para fazer. Somente criei 3 filhos. E nunca preguei às nações. Nunca fui numa viagem missionária. Somente fiz o melhor que pude para criar os meus filhos, para andarem no seu caminho. Irmã Smith, eu nunca chamei você para pregar às nações. Nunca chamei você a ir a outros países em viagens missionárias. Eu chamei você para criar 3 filhos. E agora vou lhe mostrar as 1.579.541 almas que aqueles 3 filhos impactaram. Você buscou a mim e ouviu a minha voz. Você foi obediente ao meu chamado. Muito bem, serva boa e fiel. Venha e participe da alegria do Senhor. Lembre-se, você não será julgado de acordo com o que você fez na vida. Será julgado de acordo com o que você fez em relação ao seu chamado. Amém. Vamos ler o Salmo 90, a partir do versículo 9. Salmo 90, versículo 9. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Tem outras traduções que falam que passam como um vento ou como um sopro. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos, esse ponto 12, olha só. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha só, você está fazendo na sua vida o que você foi chamado para fazer? Deus, ele te chamou. Lá em João 15 fala que Deus, ele nos chamou. Ele nos chamou. E você está cumprindo aquilo que Deus, ele chamou você para fazer? Qual é o caminho para nós alcançarmos um coração sábio? Primeiramente, o que é você ter sabedoria, reter sabedoria? Sabedoria não é igual a conhecimento. Conhecimento você retém na memória, é algo que você retém na mente. A sabedoria, ela é a prática daquilo que você retém. Ou seja, é a ação do conhecimento. Isso é sabedoria. Lá no Salmo, nesse Salmo, no versículo 12, fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que nós tenhamos um coração sábio. Coração sábio. Sábio para quê? Para fazer boas escolhas, para fazer a coisa certa, porque todas as coisas erradas nos fazem olhar para trás e vermos o quanto que nós perdemos tempo. E fora que,
quando nós fazemos algo de errado, para consertar não é tão fácil. Requer mais um pouco de tempo para ser consertado aquilo que você errou. Quem aqui já errou na vida? O que você achou? Foi fácil acertar uma palavra que foi proferida a alguém? Quando você machucou aquele familiar? Quando você agiu de uma maneira errada dentro do serviço? Ou na escola? Com alguém, com seus amigos? Foi fácil de consertar? Quanto tempo você perdeu com isso? Aqui eu quero falar uma coisa para prosseguir essa palavra, dizendo como que eu posso ter um coração sábio. Eu quero fazer uma pergunta para você. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? A Bíblia fala assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o teu coração. Onde está o tesouro? O que você tem ajuntado? Onde está as coisas, a finalidade das coisas que você tem juntado em sua vida? Onde está o teu tesouro? Porque ali vai mostrar aonde está o teu coração. Ali estará. Existem coisas que nos tiram a atenção de contar os nossos dias. Ou seja, tem lugares onde nós colocamos os nossos tesouros que não é o local ideal para nós colocarmos. Vamos citar o exemplo de Davi. Davi, ele queria construir o templo para Deus. Ele queria construir, ele tinha tudo em mãos, tinha todos os materiais, tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha todos os recursos possíveis para construir o templo para Deus. Só que no final, Deus ele não permitiu que ele tivesse construído o templo. Sabe por quê? Porque ele perdeu muito tempo em batalhas, em confusões, em brigas. E Deus ele fala na palavra, Davi relata na palavra o porquê que Deus ele não permitiu que ele construísse o templo. Porque as suas mãos estavam cheias de sangue. Onde você tem colocado o seu coração? Onde você tem colocado os tesouros da sua vida? Quantas oportunidades nós não perdemos porque nós colocamos o tesouro no lugar errado? Deixa eu prosseguir, A mesma Bíblia que fala que aonde nós colocamos o nosso tesouro, ali está o nosso coração, também fala que o nosso coração, aquilo que ele é cheio, a nossa boca fala. Aquilo que a boca fala é daquilo que o nosso coração está cheio. Às vezes você tem proferido maldição para a sua própria vida. Às vezes você tem falado palavras negativas, palavras que não saem daquilo que Deus ele te projetou. Porque o seu coração ele está cheio daquilo que você não nasceu para ser. Está cheio daquilo que só traz vergonha para você, que só traz confusão, que só traz desgraça para a sua vida. A Bíblia também fala, como poderá de uma mesma boca proferir palavras doces ou amargas? Outro texto também fala, assim como, aonde está o nosso coração, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E a nossa boca fala aquilo do que o coração está cheio. A Bíblia também fala que o mundo foi feito por palavras. Foi através do verbo. Ou seja, vira uma completa bola de neve. Tudo começou aonde você colocou o seu tesouro. Passou, contaminou o seu coração, contaminou a sua fala. E está contaminando a sua vida. E não somente a sua vida, mas das pessoas que estão ao seu redor. Por isso que é importante nós não perdermos tempo com coisas fúteis. Nós precisamos manter firmes naquilo que Deus ele nos colocou como propósito em nossas vidas. Você já ouviu falar daquela pessoa que tinha todos os recursos possíveis? Nossa, ela tinha tudo para dar certo, mas no final ela deu errado. A Bíblia fala sobre alguém também chamado Roboão. Roboão tinha tudo para dar certo na vida.
Roboão, ele era filho de Salomão. O homem que era mais sábio e o mais rico de todos os tempos. Ele foi filho de Salomão, ele herdou tudo aquilo que era de Salomão. Mas ele acabou com tudo que era de Salomão em 5 anos, porque o coração dele estava no lugar errado. Não era aquilo que Deus ele tinha para a vida dele. Não era. Ele fez escolhas erradas. Uma outra pergunta, onde estão os seus olhos? Por que eu pergunto onde estão os seus olhos? Porque a Bíblia fala que a candeia do corpo são os olhos, e os seus olhos podem produzir luz ou pode produzir trevas. E quando falam de trevas, a Bíblia fala assim, e quão grandes são essas trevas? Onde você tem colocado os seus olhos? Você tem colocado os seus olhos naquilo que Deus ele te prometeu, ou você tem colocado os seus olhos naquilo aquilo que Deus ele colocou para o seu vizinho fazer, ou para um irmão fazer? Onde estão os seus olhos? Esses dias o pastor ele citou o Salmo 73, daquele homem que olhava as coisas do ímpio. Onde você tem colocado os seus olhos? Porque isso refletirá aquilo que você é. Vou citar um exemplo bíblico sobre alguém que Deus ele chamou com um propósito. Na metade desse propósito ele desviou os olhos dele, desviou o coração dele daquilo que Deus ele tinha planejado. Mas depois ele retornou. Esse exemplo foi Abraão. Abraão foi alguém que Deus ele escolheu a dedo no meio da parentela dele e falou assim, saia do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te indicarei, aonde eu te mostrarei. Mas Deus ele falou para Abraão sair do meio da parentela. Quem que ele levou? O sobrinho dele. Quanto tempo ele perdeu ali com aquilo que Deus ele não tinha falado para ele não fazer. Teve a briga lá entre os funcionários de Abraão e os funcionários de Ló. Teve a briga entre eles ali. E ali Abraão chegou para Ló e falou assim, vamos acertar, você vai para um canto, eu vou para o meu. Ló ele foi para um lugar onde exigiu tempo de Abraão. Porque quando ele foi para Sodoma e Gomorra, quando Sodoma e Gomorra ia ser destruída por Deus, Deus antes ele avisou a Abraão, e Abraão ele foi intercessor para que o Ló ele escapasse livre dali. Ali também nós vemos uma coisa fundamental na vida de Abraão, que é a oração. Então, eu vou começar a falar sobre coisas que nos impedem de perder tempo. Uma delas é a oração. Depois de tudo isso que aconteceu, as confusões que tinham entre Abraão e Ló, Abraão ele era íntimo de Deus, e em uma de suas orações Deus ele mostrou como que seria a geração de Abraão, que seria mais numerosos que os grãos da areia e mais numerosos do que as estrelas dos céus. Abraão, quando ele viu o propósito dele, quando ele percebeu qual era o propósito dele, tinha 75 anos. Ou seja, ainda dá tempo para você ver qual que é o seu propósito diante de Deus. Ele descobriu com 75 anos, mas só foi cumprir o propósito na vida dele quando ele tinha 99 anos. 99. O que aconteceu com Abraão que ele perdeu tanto tempo assim? No meio do caminho, ele quis fazer algo que não era aquilo que Deus ele tinha preparado para ele. E o propósito dele teve que ser interrompido por um tempo.
Não deixe que o seu propósito ele seja interrompido. Mas logo depois que ele descobriu que o seu propósito foi interrompido, em oração, ele foi e determinou em seu coração gerar a promessa de Deus para a vida dele. O propósito para qual ele foi criado. O propósito de se tornar o nosso pai na fé. Nosso pai na fé. Exemplo de fé. Exemplo daquilo que representa a nossa nação diante de Deus. A nação dos justos, a nação dos escolhidos de Deus. Foi para isso que ele foi projetado. Olha só, a primeira coisa que você deve fazer para que você não venha perder tempo, orar. Ore, irmão, orai sem cessar, sem perder tempo. Todo tempo é hora, é momento de você estar em comunhão profunda com o nosso Deus, com o nosso Pai. Ele tem algo para apresentar para você e Ele só vai apresentar quando nós tivermos uma comunicação real com Ele. Não perca tempo, se relacione com Deus. Outra situação que nos leva a não perder tempo, a palavra. A palavra nos leva a não perder tempo. Olha só o que fala lá em Josué 1:8. Você coloca para mim aí, Will. Deixa eu ler aqui. Olha lá. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Quando fala que é tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha só, comunicação com Deus, eu falando com Deus através da oração e Deus falando comigo através da palavra. A importância de nós não perdermos tempo. Nós não perdemos tempo quando nós mantemos uma profunda intimidade com nosso Pai. Nós não perdemos tempo. Vamos declarar daqui a pouco alguns versículos que exaltam a palavra de Deus, que exaltam a Deus. E isso tem que ser uma declaração de fé para nossas vidas. Deus ele tem coisas grandiosas através da palavra dele. Coisas que em muitos textos em Salmos ou em outros trechos da Bíblia mostram a importância da palavra dele sobre a nossa vida. Palavra que nos produz fé, que nos produz vida, que nos produz frutos de alegria, que nos produz aquilo que Deus ele tem preparado para todos nós. Amém? Olha só. Mas o que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Salmo 119, versículo 11. Guardarei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. 12. Bendito seja o Senhor, que ensina. Olha só, ensina-me os teus decretos. O salmista ele pede, ensina-me. Se é algo que vai ser ensinado, vai ser extraído de algum lugar. E essa extração, da onde vem essa palavra, essa direção de Deus, é da palavra dele. Lá em João 6:63 fala que a palavra é o próprio Espírito, é o próprio Deus. É aquilo que nos dá vida. E vida abundante, vida verdadeira. Amém? Para terminar, eu quero citar alguns textos também que está aqui em Salmo 119, a partir do versículo 1. Will. Mas vamos declarar com fé essas verdades sobre nossas vidas. Vamos declarar com fé. Se você está sentado, levante-se. Se você tiver à vontade, levante as suas mãos para os céus e faça desses versículos a sua declaração de propósito com Deus.
Deus ele tem algo para você muito grandioso e Ele vai te usar para alcançar muitas vidas, muitas vidas, muitas vidas. Amém? Vamos ler? Will, nós vamos ler do versículo 1 até o 11, beleza? Olha lá, acompanhe comigo e faça disso uma declaração de fé para a sua vida. Olha lá, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. 17. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. O 25. Se você está deprimido nesses dias, olha só a resposta para Deus, para a sua vida, se você está se sentindo deprimido. Agora estou prostrado no pó. Persevera a minha vida conforme a tua promessa. Agora, Will, o 57. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. O 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. 98. Os teus mandamentos se tornam mais sábios do que os meus inimigos. Portanto, estão sempre comigo. 100. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. 101. Afasta os meus pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 116. Sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. 131. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. 133. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. 147. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. O 148. Aqui, é para você que acorda de madrugada e fica pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades, ou fica aí assistindo televisão. Olha só. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas. 154. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. E para finalizar, o 172. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos.
No Salmo 34, versículo 1, fala assim, ó: eu louvarei ao Senhor com a minha boca em todo o tempo. Se é todo o tempo, irmão, tenha como verdade essas palavras. Tudo isso que nós lemos foi para declarar o quão a palavra ela é importante para nossas vidas. Amém? Que Deus ele possa abençoar você e viva sem perder tempo com oração e palavra em nome de Jesus. Amém? Pastor?